Deus só te dá riqueza quando você elimina esses 6 pecados. Andrew Carnegie. Existe uma mentira silenciosa que muita gente acredita. Que riqueza é apenas dinheiro. Que prosperidade é apenas ganho material. Que crescer financeiramente depende só de esforço externo. Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da história moderna, descobriu algo que vai muito além disso. Ele percebeu que a vida funciona como um sistema de responsabilidade espiritual e mental. E ele dizia algo que poucos gostam de ouvir. Deus não entrega riqueza para quem ainda é governado pelos próprios pecados internos. Não porque Deus quer punir, mas porque riqueza amplifica quem você já é. Se você carrega desordem por dentro, em riqueza vira destruição. Se carrega medo, em riqueza vira ansiedade. Se carrega ego, em riqueza vira arrogância. Se carrega inveja, em riqueza vira comparação eterna. Então, antes de Deus confiar algo maior a alguém, existe um processo silencioso. A purificação do caráter. Carnegie observou isso repetidamente. Homens talentosos, inteligentes, capazes, recebiam oportunidades e perdiam tudo. Por quê? Não faltava habilidade. Faltava estrutura moral e mental. Ele via a riqueza como um peso espiritual. E só quem elimina certos pecados internos consegue sustentar esse peso sem desmoronar. Hoje você vai entender os 6 pecados que impedem a riqueza de permanecer na vida de uma pessoa. Não é religião superficial. É estrutura interna. Pecado 1. O orgulho disfarçado de autossuficiência. Esse é o mais silencioso. Não é arrogância gritante. É a atitude interna de quem acredita que já sabe o suficiente. Carnegie dizia que o orgulho fecha a mente. A pessoa não ouve. Não aprende. Não ajusta. Não admite erro. E riqueza exige crescimento constante. Deus não amplia a vida de alguém que já acha que chegou. Por que crescimento para? E o que para, e começa a cair. Carnegie, mesmo bilionário, continuava aprendendo, ouvindo, revisando decisões. Humildade mantém a mente aberta. E mente aberta sustenta crescimento. Pecado 2. Inveja que se transforma em comparação. A inveja não parece pecado grave para muitos. Mas ela corrói a mente. A pessoa não celebra. Ela compara. E comparação rouba foco. Carnegie dizia que quem vive olhando para o sucesso dos outros perde energia que deveria usar para construir o próprio caminho. Inveja gera amargura. Amargura gera decisões emocionais. Decisões emocionais destroem prosperidade. Riqueza exige foco interno, não distração externa. Pecado 3. Preguiça disfarçada de eu mereço descansar. Carnegie não falava de descanso saudável. Ele falava da preguiça mental. Aquela que evita decisões difíceis. Evita esforço invisível. Evita disciplina quando ninguém está vendo. Ele dizia que Deus não entrega expansão para quem ainda foge de responsabilidade. Porque riqueza multiplica a responsabilidade. Se a pessoa já evita o pouco, e como sustentará o muito? Preguiça mental é recusar crescimento. E sem crescimento interno, não há crescimento externo sustentável. Pecado 4. Medo que paralisa. Carnegie viu homens perderem oportunidades gigantes por medo. Medo de falhar. Medo de julgamento. Medo de não dar conta. Ele dizia que medo excessivo é desconfiança do processo da vida. E desconfiança constante impede ação. Sem ação, não há construção. Sem construção, não há prosperidade. Riqueza exige fé prática, agir mesmo sem garantia. Pecado 5. Ganância que coloca o dinheiro acima do propósito. Esse é o mais perigoso. Quando o dinheiro vira o centro, o coração se desorganiza. Carnegie dizia que dinheiro é ferramenta, não destino. Quem vive só por dinheiro toma decisões sem princípios. E decisões sem princípios quebram tudo depois. Por isso ele doou grande parte da fortuna. Porque o tesouro dele não era o dinheiro. Era o impacto. Pecado 6. Falta de disciplina interna. Esse é o que amarra a todos. A pessoa sabe o que deve fazer, mas não faz. Sabe que precisa mudar, mas adia. Sabe que precisa cortar hábitos, mas negocia.
Isso cria fraqueza de caráter. E caráter fraco não sustenta a riqueza. Carnegie dizia que disciplina é o alicerce invisível da prosperidade. Sem disciplina, o sucesso vira acidente, e acidentes não permanecem. A verdade que poucos aceitam. Deus não entrega riqueza para satisfazer ego. Entrega para quem consegue sustentar responsabilidade sem se perder. Riqueza amplifica quem você já é. Se você ainda é governado por orgulho, inveja, preguiça, medo, ganância e indisciplina, o crescimento vira a queda. Mas quando você elimina esses pecados, sua mente se organiza. Seu caráter se fortalece. Suas decisões ficam mais claras. Sua responsabilidade aumenta. E então algo muda silenciosamente. Você se torna alguém em quem o crescimento pode confiar. E quando isso acontece, parece que a vida começa a colaborar. Mas não é milagre repentino. É alinhamento interno. Perfeito. Agora entramos na parte que transforma isso de teoria em transformação real. Porque Andrew Carnegie não falava desses pecados como moralismo religioso. Ele via isso como bloqueios estruturais da prosperidade. Não é que Deus não quer te dar riqueza. É que sua estrutura interna ainda não sustenta o nível que você está pedindo. Então vamos ao ponto prático. Como eliminar esses 6 pecados na vida real? Não é com discurso. É com treino diário. 1. Como eliminar o orgulho e abrir espaço para crescer. Orgulho é quando você para de aprender. A pessoa orgulhosa não aceita a correção. Não pede ajuda. Não ouve quem sabe mais. Acha que já entendeu tudo. Carnegie fazia o oposto. Mesmo no topo, ele perguntava: o que eu ainda não sei que pode me fazer melhor? Prática diária. Ouça mais do que fala. Pergunte antes de afirmar. Admita quando não sabe. Procure pessoas melhores que você. Humildade não te diminui. Ela te expande. E riqueza só cresce onde a mente continua crescendo. 2. Como eliminar a inveja e liberar seu foco. Inveja rouba energia mental. Cada minuto olhando a vida dos outros é um minuto que você não constrói a sua. Carnegie transformava a comparação em aprendizado. Se alguém conseguiu, existe um caminho. O que posso aprender com isso? Prática diária. Pare de medir sua vida pela dos outros. Transforme admiração em estudo. Foque na sua evolução, não na corrida alheia. Riqueza exige foco. Inveja fragmenta a mente. 3. Como eliminar a preguiça mental. Preguiça não é só corpo parado. É mente que evita esforço invisível. Pensar estrategicamente. Planejar. Organizar. Estudar quando ninguém manda. Carnegie dizia: o homem que não disciplina a mente será escravo das circunstâncias. Prática diária. Faça o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Termine o que começa. Não adie o que você sabe que deve fazer. Preguiça afasta crescimento. Disciplina atrai responsabilidade. E responsabilidade é o caminho da prosperidade. 4. Como eliminar o medo paralisante. Medo não some sozinho. Ele diminui quando você age apesar dele. Carnegie se perguntava: o pior cenário é realmente fatal? Ou é só desconfortável? Prática diária. Tome pequenas decisões corajosas. Tenha conversas que você evita. Dê passos que te deixam inseguro. Cada ação ensina a mente. Eu aguento. Medo diminui quando sua coragem se repete. 5. Como eliminar a ganância e alinhar o coração. Ganância é quando o dinheiro vira dono. Carnegie dizia: dinheiro deve servir ao homem. Nunca o contrário. Prática diária. Busque crescimento com propósito. Construa algo que beneficie outros. Pense em legado, não só em ganho. Quando o dinheiro deixa de ser o centro, ele deixa de te controlar. E isso libera clareza para decisões melhores. 6. Como eliminar a indisciplina. Esse é o fundamento. Indisciplina é a raiz da autossabotagem. Cada vez que você promete e não cumpre, sua mente aprende.
Eu não sou confiável. Carnegie construía disciplina com coisas simples. Acordar no horário. Cumprir tarefas decididas. Manter compromissos pessoais. Pequenas ordens obedecidas criam autoridade interna. E a autoridade interna sustenta níveis externos maiores. O que acontece quando esses pecados começam a sair? Algo invisível começa a acontecer. Sua mente fica mais clara. Seu coração fica mais estável. Suas decisões ficam mais maduras. Sua responsabilidade aumenta. E então oportunidades começam a aparecer. Não porque Deus se mudou de ideia, mas porque agora você se tornou alguém capaz de sustentar o que pediu. Carnegie entendia isso profundamente. Riqueza não é prêmio. É consequência de estrutura interna alinhada. O momento da virada. Existe um ponto em que você percebe. Você não se abala com qualquer coisa. Não reage impulsivamente. Não vive se comparando. Não adia o que precisa fazer. Não é dominado por medo. Você começa a agir com maturidade. E maturidade é solo fértil para a prosperidade. Carnegie diria: Deus confia mais àquele que já aprendeu a governar a si mesmo. Porque quem não governa propriamente, não sustenta o que recebe. Perfeito. Agora entramos na parte que Andrew Carnegie consideraria a mais séria de todas. Porque muita gente até consegue crescer, mas não sustenta o crescimento. E aqui está a razão. Riqueza é um teste de caráter. A maioria das pessoas acha que o desafio é chegar na prosperidade. Carnegie descobriu que o verdadeiro desafio é continuar de pé depois que ela chega. Porque riqueza faz uma coisa perigosa. Ela amplifica quem você já é. Se a mente ainda carrega orgulho, inveja, medo, vaidade, descontrole emocional, a riqueza não conserta isso. Ela aumenta. Carnegie viu homens ficarem arrogantes, perderem equilíbrio, destruírem relacionamentos, tomarem decisões impulsivas, quebrarem impérios. Não por falta de inteligência, mas por falta de estrutura interna. Ele dizia: o dinheiro coloca peso em cima do caráter. Se a base não aguenta, tudo desmorona. Porque muitos perdem tudo depois de conquistar. Não é azar. É despreparo interno. Quando a pessoa cresce por fora sem crescer por dentro, surgem ansiedade para manter o que tem, medo de perder, necessidade de provar superioridade, excesso de decisões baseadas no ego, desorganização emocional. A mente entra em guerra. E mente em guerra destrói prosperidade. Carnegie observou que homens preparados internamente lidavam com o crescimento como quem já estava pronto. Homens despreparados entravam em colapso. Por isso ele dizia que eliminar esses pecados não é questão espiritual apenas. É questão de sustentação. O que Deus faz antes de entregar mais? Carnegie acreditava que prosperidade é precedida por preparação invisível. Você passa por fases onde é ignorado, é testado, é pressionado, é contrariado, é desafiado. E a maioria reclama. Mas ele via isso como treino. Cada dificuldade fortalece paciência, equilíbrio, resiliência, clareza, domínio emocional. Essas qualidades são o que sustentam riqueza. Sem elas, o crescimento vira peso. Há diferença entre quem recebe e quem sustenta. Muitos recebem oportunidade. Poucos sustentam. Quem não eliminou orgulho, usa poder para se exaltar. Quem não eliminou inveja, se compara até no topo. Quem não eliminou preguiça, relaxa depois que cresce. Quem não eliminou medo, toma decisões por insegurança. Quem não eliminou ganância, nunca acha suficiente. Quem não eliminou indisciplina, se desorganiza com mais recursos. Resultado? Cresce rápido. Cai rápido. Carnegie via isso acontecer repetidamente. A prosperidade que permanece. Ele acreditava que Deus entrega riqueza duradoura para quem já demonstrou
Maturidade. Domínio próprio. Responsabilidade. Estabilidade emocional. Propósito além de si mesmo. Porque essas pessoas não são dominadas pela riqueza. Elas usam a riqueza com sabedoria. O ponto final que muda tudo. Carnegie não buscava a riqueza primeiro. Ele buscava crescimento interno. Ele dizia: se eu me tornar grande por dentro, a vida se encarrega de expandir o lado de fora. E isso é o segredo. Você não corre atrás de prosperidade. Você se torna alguém que prosperidade pode confiar. O sinal de que você está pronto para um novo nível. Você para de reclamar. Para de se comparar. Para de adiar. Para de agir por impulso. Para de buscar validação. Você começa a agir com equilíbrio. E quando isso acontece, oportunidades não parecem luta. Parecem consequência. A frase final que Carnegie deixaria: Deus não segura a riqueza por punição. Ele segura por proteção. Quando você se torna capaz de sustentá-la, ela chega e permanece. Agora entramos na parte que quase ninguém quer ouvir, mas é aqui que o jogo muda de verdade. Porque depois que você elimina os pecados visíveis, começa a batalha contra os pecados sutis. E são esses que impedem a riqueza de permanecer. O pecado que parece virtude. Andrew Carnegie observava algo curioso. Pessoas podiam abandonar erros óbvios, mas continuavam presas a falhas disfarçadas de qualidades. Trabalhavam muito, mas viviam em ansiedade. Eram responsáveis, mas cheias de medo. Eram dedicadas, mas movidas por necessidade de provar. Por fora parecia força. Por dentro era desordem. Carnegie dizia que Deus não entrega abundância a quem ainda vive dominado por pressa, comparação e necessidade de aprovação. Porque isso não é fé. É insegurança sofisticada. Quando a riqueza vira ídolo, um dos maiores perigos não é amar o dinheiro antes de tê-lo. É amar o dinheiro depois que ele chega. A mente começa a pensar: eu não posso perder isso. Eu preciso manter minha posição. E se tudo acabar? Isso transforma prosperidade em medo. E medo gera decisões erradas. Carnegie via empresários brilhantes se tornarem prisioneiros do que conquistaram. Eles já tinham recursos, mas não tinham paz. Já tinham poder, mas não tinham equilíbrio. E ele dizia: riqueza só permanece na mão de quem não é controlado por ela. A prova do caráter no silêncio. Antes de aumentar o que você tem, a vida observa como você lida com o pouco. Você reclama ou agradece? Você se compara ou evolui? Você culpa ou assume responsabilidade? Você usa o tempo com disciplina ou desperdiça? Carnegie acreditava que prosperidade é uma consequência de maturidade invisível. A maioria quer a recompensa sem passar pela formação. Mas formação é o que impede queda depois da subida. O momento em que tudo muda. Existe um ponto na vida em que você para de pedir para crescer e começa a se preparar para sustentar crescimento. Você organiza sua mente. Controla suas emoções. Age com constância. Mantém caráter quando ninguém vê. É nesse momento que o não da vida vira agora sim. Não por sorte. Não por coincidência. Mas porque você se tornou confiável. Porque Deus não acelera o processo. Carnegie via atraso como proteção. Se alguém cresce rápido demais sem estrutura, desmorona. A pressão aumenta. As decisões pesam. A responsabilidade multiplica. Sem domínio interno, a pessoa quebra. Então o tempo de espera não é punição. É preparação. A diferença entre quem busca riqueza e quem se torna digno dela. Quem busca riqueza vive ansioso. Quem se torna digno dela vive em construção. Um corre atrás de oportunidades. O outro se prepara até que oportunidades o procurem. Carnegie dizia que o homem certo no nível certo encontra portas abertas sem desespero. Porque maturidade atrai responsabilidade. A prosperidade que vem de dentro. Quando você elimina orgulho, inveja, medo, ganância, preguiça e indisciplina, algo muda. Você não quer mais riqueza para se provar.
Você quer riqueza para cumprir propósito. E isso muda a energia das decisões. Você não age por ego. Age por clareza. Você não busca aparecer. Busca construir. E prosperidade se sente segura em quem não precisa dela para ter valor. O pecado que derruba depois da conquista, autossuficiência. No começo, a pessoa ora. Busca direção. É humilde. Reconhece limites. Mas quando próspera, algo sutil entra. Agora eu sei. Eu já aprendi. Eu consigo sozinho. E sem perceber, ela troca a dependência de Deus por dependência da própria força. Carnegie via isso como o início da queda. Porque o mesmo coração humilde que atrai crescimento precisa permanecer humilde para sustentar crescimento. Prosperidade testa o caráter mais do que a escassez. Quando a conquista começa a mudar você por dentro, riqueza revela o que estava escondido. Se havia orgulho, ele cresce. Se havia ego, ele aparece. Se havia vaidade, ela se expande. E o problema não é ter recursos. É deixar os recursos mudarem sua identidade. Carnegie dizia que o homem que muda de caráter depois da prosperidade não estava preparado para ela. Deus não entrega algo que vai destruir você. Se sua identidade não está firme, a riqueza vira peso emocional. A prova do coração com o poder. Poder financeiro da escolha. Você pode ajudar ou ignorar. Servir ou se exibir. Construir ou competir. Abençoar ou controlar. E cada escolha fortalece ou enfraquece o coração. Carnegie acreditava que riqueza é uma ferramenta de ampliação. Ela amplia o que já existe dentro de você. Por isso Deus trabalha primeiro no interior. O perigo de se afastar dos princípios que te levaram até lá. Muitos crescem com disciplina. Mas depois relaxam. Crescem com fé. Mas depois confiam só nos números. Crescem com caráter. Mas depois fazem concessões. Carnegie dizia: o que te levou até o topo é o que te mantém lá. Se você abandona os fundamentos, começa a queda invisível. E a queda começa sempre por dentro, antes de aparecer por fora. Porque alguns perdem tudo. Ele observou que quem perde prosperidade geralmente já tinha perdido o equilíbrio antes. Começa com pequenas concessões. Menos disciplina. Menos humildade. Menos oração. Menos consciência. Mais comparação. Mais impulsividade. A prosperidade não some de repente. Ela se afasta quando a estrutura interna enfraquece. Como proteger a riqueza que Deus entrega? Carnegie vivia com 3 princípios depois de crescer. 1. Gratidão constante. Gratidão protege o coração da soberba. 2. Generosidade consciente. Dar mantém o coração livre do apego. 3. Disciplina contínua. O fato de ter alcançado não significa que pode parar de crescer. Ele via a prosperidade como responsabilidade, não privilégio. Há diferença entre riqueza que vem de Deus e riqueza que vem do ego. A riqueza do ego gera ansiedade. A riqueza alinhada com Deus gera paz. Uma exige provar. A outra permite servir. Uma prende. A outra libera. Quando a riqueza vem depois da transformação interna, ela não domina você. Ela se torna instrumento. O último sinal de que você está pronto. Carnegie dizia que o verdadeiro sinal de maturidade é este: você pode crescer sem perder a paz. Pode ganhar sem se tornar arrogante. Pode ter sem se apegar. Pode liderar sem controlar. Quando você chega nesse nível, a prosperidade não é mais um teste. Ela vira consequência natural. Tudo o que foi dito até aqui aponta para uma verdade que quase ninguém ensina de forma clara. Riqueza não é apenas uma conquista externa. É uma responsabilidade espiritual. E é por isso que, segundo a lógica que muitos atribuem a Andrew Carnegie, Deus não libera a prosperidade verdadeira enquanto o coração ainda está dominado por pecados que distorcem o caráter. Não é punição. É proteção. Porque dinheiro amplia quem você já é. Se o interior está desordenado, a riqueza acelera a queda.
Se o interior está alinhado, a riqueza amplia o propósito. Por isso, os pecados que bloqueiam a prosperidade não são apenas erros morais visíveis. São estados internos que sabotam a capacidade de sustentar o que se pede. Orgulho impede aprendizado. Inveja rouba a gratidão. Avareza prende o coração. Desonestidade corrói a base. Preguiça enfraquece a estrutura. E a autossuficiência afasta você da fonte. Enquanto isso domina você, a prosperidade vira risco, não bênção. Mas quando esses padrões são eliminados, algo muda silenciosamente. Você para de querer riqueza por comparação. Para de buscar dinheiro para provar algo. Para de correr atrás por medo de faltar. E começa a enxergar prosperidade como ferramenta de construção, serviço e propósito. Nesse ponto, a riqueza deixa de ser um desejo emocional. E se torna consequência de maturidade. E aqui está o fechamento que resume tudo. Deus não entrega a riqueza para satisfazer vaidade. Entrega para quem tem caráter para não ser dominado por ela. Prosperidade não é apenas o que entra na sua conta. É o que não sai do seu coração. Equilíbrio, humildade, consciência, domínio próprio. Quando isso está firme, o dinheiro não te controla. Você controla o dinheiro. E quando o interior está limpo, alinhado e estruturado, a prosperidade deixa de ser um teste e passa a ser uma missão. Não é sobre ter mais. É sobre ser alguém que pode ter sem se perder. E quando você se torna essa pessoa, a riqueza deixa de ser algo que você persegue e vira algo que naturalmente encontra você.